Olá, meus queridos irmãos e irmãs, que a paz do nosso Criador, do nosso Deus, a paz do Senhor Jesus, o Cristo, esteja com todos vocês. Vou fazer mais um vídeo sobre Santa Ceia. Você tem dúvida sobre esse rito pagão que é ensinado nos templos do cristianismo? Então hoje você vai tirar toda a sua dúvida. Eu quero ser o mais breve possível, para que você possa entender. A minha intenção é que você entenda que o Evangelho é uma vida de praticidade, de prática, de conduta, e não de rito, cerimônias. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, Deus usa o profeta Isaías e fala: gente, eu estou enojado disso. Eu não suporto mais os vossos ritos, os vossos congressos, o vosso sábado, a vossa cerimonial no sábado, as vossas santas ceias, os vossos ritos, vossos sacrifícios. Eu estou enojado, diz Deus, através do profeta Isaías. O que eu quero, se você continuar lendo, o profeta diz: o que eu quero é que vocês reparta o teu pão com o faminto, que vocês cuidem das viúvas, dos desterrados, dos pobres, dos aflitos, que vocês estendam a mão para o necessitado, que vocês exercitem o amor. É isso que eu quero de vocês, ó religiosos. Essa foi a mensagem de Deus através do profeta Isaías, lá no Antigo Testamento. Mas a religião tem essa mania de se apegar em dogmas, porque é muito fácil criar dogmas, ritos e aprisionar pessoas, ameaçar as pessoas, enquanto a mensagem do Cristo é uma vida em prática. E quando você começa a viver essa vida do Evangelho, colocar o Evangelho em prática na tua vida, você vai chutando os ritos, as cerimônias, e você vai se preocupar em cuidar da vida, sabe, dos animais, do meio ambiente, do ser humano, enfim. Você tem prazer em exercitar o amor, porque o amor move em você, Deus move em você. Isso causa raiva na religião, porque a religião não ama ninguém. A religião ensina os dogmas, e põe os dogmas sobre a tua vida, para te escravizar. Enquanto o Evangelho torna-nos mais amorosos, nos constrange em amor, tudo que fazemos é por amor. Isso segundo Jesus, o Evangelho. Enquanto a religião sacraliza, o que é santo numa ceia da religião? É o pão e o suco. E tem algumas mais ousadas, mais abestalhadas. Olha, depois que orou ou benzeu aqui, o suco se transforma em sangue. E o pão se transforma em carne. Aí vira um monte de canibalesco. Come a carne de Jesus e o sangue para depois no banheiro cagar, defecar e fica... O que aconteceu? Tolice, burrice pura. É tão simples você entender a questão dessa ceia pagã que nos ensinaram. É tão simples. É só quebrar a gaiola dessa feitiçaria da religião na tua mente. Você vai ver que é muito prático. O que Jesus ensinou. Olha o que está escrito em Lucas capítulo 22. Lucas 22, versículo 19. Jesus ali, a preparação para a Páscoa, antecedendo a Páscoa. Ele era judeu, então ele celebrava a Páscoa. E ele pega um pão, olha que interessante, o que Lucas está dizendo. O que outros evangelistas estão dizendo, eu não sei. Mas o que Lucas está dizendo, olha que está escrito. E tomando um pão, não era esse pão aqui não, tá? Era aquele pão. Um pão maior, grande. E tomando um pão, tendo dado graças, o que ele fez? Ele partiu, e lhes deu, tendo dado graça, partiu e lhes deu, dizendo: esse é meu corpo que é oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Mas o que Jesus fez e mandou fazer em memória dele? Ele lê o texto. E ele continua dizendo: semelhantemente, depois de cear, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado por favor de vós. Olha o que ele faz. Ele, tomando um pão, tendo dado graças, partiu e deu, dizendo: isso é meu corpo que é oferecido por vós. Fazer isto. Mas fazer o quê? O que ele fez? Ele comeu? Não está dizendo que ele comeu. Ele pegou o pão, partiu e distribuiu. Distribuiu para quem estava com ele ali. Entregou para cada um. E o que ele diz? Fazer isto em memória de mim. Mas fazer o
o que, Jesus? O que ele acabou de fazer? Ele partiu e distribuiu. Repartiu com aqueles que estavam com ele ali. Fazer isto, fazer o quê? Comer ou repartir? Segundo o texto de Lucas, capítulo 22, versículo 19. O que Jesus fez? E mandou fazer em memória dele? Pegou o pão, mais uma vez, para você não ser iludido por malandros da religião. Pegou, tomando um pão, tendo dado graça, eu te agradeço, tal. Partiu e lhes deu. Toma. Isso é meu corpo que é partido por vós. Toma. Toma aqui. Fazer isto e ir embora de mim. Fazer o quê? Estou fazendo. Partindo, entregando aqui, ó. Cuidando do outro, preocupando com o outro, tendo comunhão, tendo amor uns para com os outros. Isso segundo Lucas 22, versículo 19. Então, está bem claro aqui que Jesus partiu e mandou fazer em memória dele. Pois não é um rito, é na prática. Pois bem, por isso que lá em Coríntios, capítulo 11, os malandros da fé, principalmente na Assembleia de Deus, sempre lê a partir do verso 23, já para dificultar o entendimento das pessoas. Para que os crentes não entendam. Porque eu recebi do Senhor, também que vocês dizem. Mas o texto, o assunto, está a partir do verso 17. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Olha o que está acontecendo ali. Nisto, porém, não vos prescrevo, não vos louvo, não vos elogio, porquanto vós ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Por quê? Porque, antes de tudo, estou informado que há divisões entre vocês. Não há comunhão entre vocês. Há divisões entre vocês. Quando vos reunis como igreja, e em parte eu creio. Porque até mesmo importa que haja partidos, divisões entre vocês. Para que também os aprovados, os sinceros, se tornem conhecidos, para ver quem de fato é comprometido com o evangelho ou não. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Por que não é? Porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria comida, a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriaga. Quer dizer, vocês estão dizendo que está reunido para cear, lembrando que não era migalha, não era pãozinho, a ceia. Não, mentira. Era banquete aqui, era uma ceia. Aí fala, olha, vocês estão pegando a sua própria ceia, então tem pessoas que estão com fome, ao passo que há também quem se embriague. Vocês estão se reunindo dizendo que é uma ceia do Senhor, vamos ceiar para o Senhor. Mas se não tem comunhão, se não tem partilha, não é Santa Ceia. Pode ter pão, pode ter suco, pode ter o que quiser ali. Se não tem partilha, se não tem amor, se não tem respeito pelo corpo do Senhor, que não é o pão, é a igreja. A igreja, nós somos membros do outro, interligados em amor, formando um corpo, cuja cabeça é Cristo. Por isso que fala assim, é que vocês estão desrespeitando o corpo do Senhor, que é a igreja. Se você come a sua própria ceia, enche a sua pança, está com uma fome doida, então para não dividir com o outro que vai chegar, com o pobre que vai chegar, vamos comer aquilo, e come e não espera pelo outro, e come a parte do outro que podia repartir com o outro. Por isso que Paulo fala assim, aquele que come dignamente, come para a sua própria condenação. O que é comer dignamente? É comer a parte do outro. É não repartir com o outro, não ter amor, respeito pelo outro, consideração pelo outro, não ter consciência de que vocês são um corpo interligado. Então um tem que cuidar do outro, tem que haver partilha. Se não há partilha, então não é Santa Ceia, não é ceia. Pode ser uma ceia, mas não tem nada de santidade. Porque o que santifica o reino de ceia, não é essa ceia pagã, esse rito pagão, tanto no catolicismo quanto no meio evangélico, isso é paganismo, ritos, a bestalhada não tem nada a ver. Você pode ficar com raiva de mim, não tem problema, mas lá na frente, quando você entender
foi iluminado, você vai dizer, poxa, o Gilmar estava com a razão. E eu pequei contra o Gilmar, que eu falei que ele estava mentindo. Blasfemei contra o Gilmar. Mas eu te perdoo desde já. Eu sei que muitos vão ficar revoltados, católicos, evangélicos, mas você está blasfemando. Não tem problema, pode ficar com raiva. Lá na frente você vai lembrar e falar, poxa, quando o Espírito de Deus te iluminar, você vai dizer, poxa, o Gilmar estava certo. E eu falei tanta besteira contra ele. Pois bem, por isso que Paulo fala assim, no versículo 33, do mesmo livro de Coríntios, capítulo 11. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, está desesperado, não consegue esperar, então come em casa, mata a tua fome em casa, para que quando você se reunir, você não reunir para a própria condenação. Porque você vai reunir, sabe que vai chegar bastante gente, vai chegar pobres, pessoas que não têm recursos, não têm nem o que comer. Às vezes o sustento dele, o alimento dele essa ceia, esse alimento. Por isso que há muitos fracos e doentes e muitos até que morreram. Porque vocês não cuidam do outro. Você não tem discernimento, que vocês são um corpo. E tem que haver partilha, tem que repartir. Porque Jesus, o tempo todo, todas as mensagens de Jesus foi ensinando a partilha, o repartir. Então Paulo conclui. Mais uma vez, versículo 33. Assim, pois, irmão, quando vos reunis para comer ou para cear, esperai uns pelos outros. E se alguém tiver fome, come em casa, a fim de não reunir-se para juízo. Quantas demais coisas eu ordenarei quando for ter convosco. Então, perceba que a ceia não é migalha, também não é migalha. Ah, Santa Ceia, isso não é ceia, isso é migalha. Ah, isso é migalha, não é ceia. A ceia tem que ser pelo menos 10 pãozinhos desse aqui, um lanche com uma maionese, alguma coisa assim, para dar uma sustância, uma ceia. Esse rito de migalha, pelo amor de Deus, gente, é burrice. Falar que isso aqui é ceia, isso é só na mente de quem está atrofiado mentalmente. Isso aqui não é ceia. Ah, mas o pastor benzeu, o padre benzeu. E daí? Grande porcaria. Que padre tem poder? Que pastor tem poder de quê? Ah, ele benzeu, agora é o corpo de Jesus. Mentira. Não, isso aqui é pão. Se o padre orou, o pastor orou, antes do pastor orar e o padre orar, é pão. Depois que o padre orou, benzeu, o pastor orou, benzeu, continua sendo pão da mesma coisa. Você vai comer, ó. Daqui a pouco eu vou no banheiro, vou defecar lá e acabou. Não vai mudar nada da minha vida. Mas quando você, na vida, no dia a dia, você reparte, você ama, você acolhe, você ajuda, isso sim, Deus é glorificado. Porque Jesus disse assim, nisto mundo vos conhecerão, vos identificarão como sendo os meus discípulos, se vós amardes uns aos outros, se houver partilha, amor, cuidado um para com o outro. É isso que testifica, é isso que traz a memória de Cristo na nossa vida. A memória de Jesus na nossa vida, que ele sempre repartiu, ele sempre cuidou. E quando você cuida, você reparte, você ama, você estende a mão, as pessoas vão olhar e falar, poxa, parece com Jesus. Agora, como você come pãozinho, tá de brincadeira. Olha aqui, olha lá em Atos. Atos capítulo 2, versículo 42. E perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão. Não é nem no comer do pão, no partir do pão e nas orações. Olha o que é escrito também no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos e o versículo 45. Vendiam as suas propriedades, ou melhor, versículo 46. E diariamente a igreja perseverava unânimes no templo, porque eles iam no templo porque o templo era o local de aglomeração onde as pessoas reuniam. Então eles iam lá para pregar o evangelho. Chega uma hora que ele não podia entrar no templo mais, porque o templo não suportava a mensagem dos apóstolos, a mensagem de Cristo. Então eles foram expulsos do templo, foram proibidos de entrar no templo. A partir dali não entraram mais no templo, não entravam. Era proibido, e se entrasse, morria. O que eles faziam? Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa. Tomavam as suas refeições, partiam o pão de casa em casa, cuidando um do outro. E aí, tomava as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Não era isso aqui não, saia de casa em casa levando isso aqui. Não. Era comida, repartia, acolhia. As pessoas olhavam e falavam assim, poxa, são cristão, parece com Cristo. O santo numa ceia é o repartir. E o repartir tem que ser diariamente na vida, no nosso cotidiano, tem que ser uma prática contínua na vida daquele que se diz cristão.
Tu se diz cristão? Cristã? Quer parecer com Cristo? Então ame, acolhe, ajuda, seja generoso, generosa. Não precisa sair correndo atrás, ou tem que ajudar, tem que fazer. Não, pode ficar tranquilo. Sempre vai haver oportunidade de você estender a mão. Para alguém que está no semáforo vendendo uma paçoquinha. O infeliz do religioso, ele não dá um centavo. Às vezes a pessoa pede uma moedinha no semáforo, vende um docinho, uma paçoquinha, vende um negócio, ele fecha o vidro. Nem olha para a cara da pessoa, faz a cara feia. Aí vai para o templo, enche o rabo das ratazanas da fé. Do padre, do pastor, do bispo, do apóstolo, de grana, está aqui, é tudo para Deus. Tu é um mentiroso, uma mentirosa. Um hipócrita. Você pensa que vai enganar a Deus. Só porque a religião te engana, te ludibria, dizendo que você dá ali na religião, você vai receber em dobro. Deus vai te abençoar. É mentira. Você é um tolo, uma tola, está sendo enganado. Porque Deus escolheu ser amado no próximo. Jesus disse, todo bem ou mal que fizeste aos mais pequeninos, tanto crianças pequeninos, em idade, quanto socialmente, financeiramente, aos mais pequeninos, a mim o fizeste. Quando você leva no templo, você está alimentando um sistema corrupto da religião, onde pastores, padres, muitos deles vivem vida luxuosa, em regalias, enquanto Jesus está morrendo de fome, talvez pelas ruas, na periferia, às beiras de esgoto, e você não se importa, porque não há barganha, não há ilusão, não há falsa promessa que você vai receber algo em troca, então você prefere levar para o templo. Se eu levar lá, Deus vai abençoar, porque o falso pastor, o falso apóstolo, o falso padre disse, se eu levar, Deus vai me dar em dobro. Vai, bestão, vai, tolão. Recebe nada, ou você é tão medíocre, que tudo tem que receber coisa em troca. Olha, o pastor disse, se eu dar, Deus vai me dar em dobro, as bênçãos virão, se eu dar 10%, se eu dar tudo, se eu fazer um voto, um desafio. Tu é um tolo, uma tola. Em pleno século XXI ainda são ludibriados por malandros da fé. E bem feito para você aprender, tomar vergonha na cara, e deixar de maldade, deixar de perversidade, ser barganhento. É um Deus tão medíocre isso que o meu religioso serve, um Deus tão ridículo, que o crente ele faz tudo por barganha. Vai receber coisa em troca, faz um sacrifício, um desafio, traz a sua grana aqui que Deus vai te dar em dobro. O bestão vai lá e acredita. É muito tolo, muita tolice. Não me leva a mal falar isso não, mas tem que falar, porque eu estou falando as mesmas coisas há muitos anos. E um monte de crente repetindo as mesmas perguntas. Parece estar com a mente empedrada, engessada. Eu sei que é difícil. A religião aprisiona mesmo, escraviza. Mas, gente, não é possível. Quebra essa gaiola, essa feitiçaria da religião. Entenda, olha para Jesus do Evangelho. Não fica com medo de púlpito, não. Falou no púlpito, Deus falou lá. Mentira, a maioria é tudo mentira. Pega a tua Bíblia, leia o Novo Testamento, pega lá Mateus, Marcos, Lucas, João. Leia. Conheça a pessoa de Jesus e você vai ver que o que eu estou falando é verdade em relação ao Evangelho, a Cristo Jesus. Quem é de Deus ama, quem é de Deus ajuda, acolhe. Ele sente prazer em fazer o bem, sem visar nada em troca. Mas a pessoa é tão maligna, o sistema é tão maligno, o sistema religioso é tão maligno, forma um monte de crentes malignos, evangélicos malignos, católicos malignos, que fica tudo por barganha. Aí vem uns vagabundos como o Marçal, como o Bolsonaro, como o André lá do Ceará, cheio de mentiras, de ilusões, eles acreditam. Vem esse espírito maligno do bolsonarismo, eles acreditam e arrastam essa multidão. Que são um bando de tolos, gado adestrado. E não querem nada com o Evangelho. Durma com esse barulho. Eu não vou te seguir mais. Não siga, meu irmão. Quem vai perder é você. Eu não perco nada, porque eu não ganho nada com a rede social. Não ganho nada. Não ganho nada. Não estou preocupado com o ganho de rede social. Quem dera se eu ganhasse alguma coisa, que eu até preciso. Mas não ganho. Então, se você se me seguir ou não, não vai mudar nada. Essa é a sinceridade. Feliz são aqueles que me acompanham nas redes sociais. Porque vai ouvir verdade. Vai ouvir verdade. A verdade às vezes machuca, às vezes dói. Mas sara. Liberta. Deus te abençoe demais.